E aí galera, bem-vindo a Metal História. O objetivo desse canal é contar a história que existe por trás das letras das músicas do metal. Muitas músicas têm um fundamento histórico, têm um embasamento muito bom em guerras, batalhas, revoluções. Então, vamos começar. A música que eu escolhi para começar foi Panzer Camp, do Sabaton. Ela narra a Batalha de Kursk, na União Soviética, durante 1943, quando o exército alemão realizou a Operação Cidadel, com o objetivo de isolar a saliência de Kursk. Então vamos ler a letra e observar o que existe de história nela. Dentro da mãe pátria, o exército alemão marcha, na União Soviética no verão de 1943. O que a gente tem antes de 43? A gente tem 42, é isso mesmo, mané. 1942, o que aconteceu em 1942? A Batalha de Stalingrado. De outra cor porque esse azul é muito gay. Batalha de Stalingrado aqui. Grande derrota nazista. Depois dessa derrota, o que os russos fizeram? Empurraram o fronte para o oeste. Empurraram os alemães de volta para a Ucrânia, para a Bielorrússia. Vamos lá. Os tanques se alinham aos milhares, o quão distante os olhos podem ver. Prontos para a matança, prontos para o combate. O que ele está falando? Ele está falando da Operação Cidadel. Operação Cidadel. Consistia no quê? Consistia na tentativa da tomada da saliência de Kursk. Essa saliência aqui, podem observar, é onde a música se passa, onde o ocorrido da música se passa. Cidadel consistia no quê? Em um ataque em pinça, pelo norte, pelo sul. Quem que elaborou esse plano? Vamos começar a colocar nome nos bois, né? Quem elaborou esse plano? Esse marechal de campo aqui. Marechal Manstein. Generais do Ostern, a divisão não, do grupo de exércitos nazistas que combatia no leste, combatia contra a Rússia. O que ele fez em março de 43? Ele dominou Kharkov, uma cidade da Ucrânia, bem aqui. Fez o quê? Fez os soviéticos terem que dar essa recuada. Estão vendo esse território em vermelho? Os soviéticos foram obrigados a recuar devido à operação bem-sucedida dele em Kurskov. Então o que ele propôs? Ele propôs Cidadel, logo depois dessa vitória em Kurskov. Consistia no quê? Nessa ruptura desse bolsão, nesse estoque de forças soviéticas que estavam se agrupando, se preparando para iniciar uma grande ofensiva contra os alemães. Voltando à letra. Esperando o eixo para marchar para a armadilha. Minas são plantadas na escuridão, na cobertura da noite, esperando para serem ativadas quando o tempo for certo. Ataque iminente, invasão iminente. Uma vez a batalha começada, não existe volta. O que nós podemos observar da história dessa invasão iminente, com essa frase invasão iminente? Bom, livro chamado Cidadel, do Dr. Robin Cross, vai estar na descrição desse vídeo como uma das referências para a produção dele. Cita que Cidadel foi uma operação que seria extremamente bem sucedida se o eixo agisse quando Manstein sugeriu essa operação. Mas Hitler demorou muito para dar autorização do início dessa operação. Isso deu aos soviéticos a chance de fazer o quê? De fazerem uma grande linha de defesa escalonada em profundidade. Uma defesa que é como?
Existem várias linhas de defesa, vários campos minados, vários postos antitanques, casa-mata, reserva de unidades blindadas, uma depois da outra, uma intervalada depois da outra, para que o exército inimigo, quando ele for entrando, ele vai entrando forte, depois vai se desgastando, desgastando, até ser repelido antes de chegar no objetivo. Não uma grande linha defensiva, mas várias, plantadas em milhas. Eram milhas e milhas de campos minados, de fortificações, de fossas antitanque. Exatamente como a música reproduz. Voltando à letra. O final do Terceiro Reich está perto. Chegou o tempo de seu fim. O fim de uma era está perto. É momento de atacar. Momento de atacar. Então, todo o Ostern foi mobilizado por essa batalha. Pelo menos 70% das unidades blindadas alemãs do Ostern, da frente leste, estavam lá. E aqui, bom, tem uma ideia de como eram esses carros de combate, né? Esse daqui era o Panzer, uma grande dor de cabeça nazista, tanque extremamente mal feito, vários problemas de engenharia, o câmbio dele quebrava sempre, foi uma tragédia em Kursk. Aqui tem o Elephant, ou Jagda Panzer, destruidor de panzers, destruidor de tanques. Era ótimo contra blindados, mas ele não tinha uma arma secundária, que tornava fácil para os soviéticos, como os nazistas chamavam para os Ivans, os combatentes de infantaria soviética, detonarem ele com granadas de mão, bazucas, armamento pessoal. E aqui, o que deu menos problema, mentira, esse tanque é muito escroto, o Tiger 2, 120 centímetros de blindagem na frente e 90 nas laterais. Não se faz mais tanque que nem esse. No lado soviético, humilde T-34, produzido às milhares. Modelo simples, rústico, não possuía rádio, a torre de disparo era movida à mão, tinha uma manivelinha lá dentro e o cara tinha que ficar girando para rodar a torre. Era um tanque bem russo. Esse daqui é o grande fera da União Soviética nessa batalha. O Marechal Zhukov. Foi ele que preparou as fortificações em Kursk. Essa ideia de defesas escalonadas, em profundidade, uma linha de defesa que se estendia por vários quilômetros. A ideia dele, desgastar o exército nazista nessa invasão. Na mãe pátria, o exército alemão marcha, camaradas lado a lado, para parar a charge alemã, para fazer a defesa, para parar o ataque alemão. Panzers no solo russo, o trovão no leste. Imagina o som que era feito com a movimentação de milhares de tanques, cara. Essas unidades pesavam 30, 40, 60 toneladas. Elas marchavam em grupos. Aqui, por exemplo, existem 11 unidades alemãs. Provavelmente era só uma parte da foto. Era realmente um barulho de um trovão nas planícies de Prokharov. Era uma região perfeita para o combate de tanque. Poucas árvores, vários campos de trigo. Deve ter virado um inferno. 1 milhão de homens em guerra. A fúria soviética foi libertada. 1 milhão de homens aqui, o Sabaton foi modesto. Os relatos de arquivos soviéticos de homens envolvidos nessa batalha envolvem 2,2 milhões de homens, mulheres, crianças, pessoas envolvidas na logística. Porque, é claro, quem cavou
os poços antitanque não foram só os combatentes, foram todos os moradores daquela região de Prokharov, de Kursk. 2,2 milhões de pessoas lutando contra, também é interessante citar o número dos alemães, contra 900 mil alemães. Seguindo a letra, os campos de Prokharov, no calor da batalha, queimam. Existe um relato de um comandante de T-34, numa entrevista à Gazeta Russa, também vai estar na descrição desse vídeo, essa entrevista, onde ele fala exatamente isso, que no calor da batalha os campos de Prokharov queimavam. Tudo lá foi incendiado, os campos de trigo de Prokharov foram queimados, as fazendas foram queimadas, as árvores foram queimadas, os carros. Tudo que podia ser incendiado foi. São essas as palavras que o comandante usa para descrever a batalha de Prokharov. Sofrendo perdas pesadas, a maré da guerra mudou, empurrando de volta os alemães, empurrando de volta o fronte. Casse eles fora da Rússia, fora das terras soviéticas. Mandem todas as reservas, se tenham certeza da sua derrota. Soldados da União, quebrem a cidadela, ruínas de um exército, o eixo dorme no inferno. Bom, desde o começo, empurrando os alemães. Durante Kursk começou no dia 4 de julho, mesmo dia da independência americana, e durou mais ou menos até 1 de agosto, 2 de agosto. E nesse período acontecia a invasão aliada à Itália. Então os nazistas tinham mesmo que vir recuando para dar apoio às forças italianas, às forças nazistas que estavam combatendo na Itália, e aos italianos também. E nisso, o que os russos foram fazendo? Eles foram tomando todo esse território. O fronte foi cada vez mais avançando mais em direção ao oeste. Os russos não perdoaram esse recuo nazista. Eles literalmente caçaram eles para fora das terras soviéticas. Ruínas de um exército. O eixo dorme no inferno. Ruínas de um exército. Aqui eu só retratei 3 modelos de tanques nazistas. Existiam vários. Existia um grande emaranhado isso era um grande problema. Guderian, Heinz Guderian, que escreveu Achtung Panzer antes da guerra, que praticamente desenvolveu a teoria da Blitzkrieg, que criticava essa grande variedade de tanques nazistas. Ele uma vez disse que a criação de variações incontroláveis para os modelos originais gerava uma necessidade de inúmeras peças sobressalentes. O conserto de carro em campo de batalha ficou impossível devido a isso. Cada veículo desses precisava de uma peça diferente. O câmbio de um era diferente do câmbio de outro. A esteira de um era diferente da outra. O canhão era diferente. Isso tornava a manutenção dos veículos algo quase impossível. Eles eram literalmente deixados para trás. Já o exército soviético tinha os simples T-34, que eram fabricados em massa. Quando um quebrava, eles tinham bilhões iguais. Se um danificava o eixo, eles podiam tirar as peças dele e encaixar em outros que estavam faltando. E o fato dos nazistas não poderem fazer isso com as unidades dele deixou realmente as divisões Panzer, da Waffen e da
Wehrmacht depenadas. Então, bom, voltando à letra, o resto é só aclamação, o povo russo, a força da união dos camaradas contra esse demônio que era o nazismo. Bom, aqui embaixo uma foto interessante de um monumento construído na cidade de Kursk, onde tem dois T-34 literalmente empurrando dois Tigers. E é legal a posição que eles ficam. Geograficamente, lá, os T-34 eles vêm do leste e estão empurrando os Tigers para o oeste. É literalmente a expulsão dos nazistas de dentro da terra soviética. Isso é uma representação fantástica de como um povo pode demonstrar o orgulho que ele tem da própria história. Então, bom, galera, é isso aí. Esse vídeo acabou. Eu espero estar fazendo mais de outras histórias. Se vocês gostaram, curtam aí. Se vocês acharam uma bosta, falem. Se vocês têm dicas, sugestões, avisem, espalhem para os amigos. É isso aí, obrigado.